você trouxe um dado importante, falou que a gente, hoje, as pessoas estão mais afastadas do trabalho por questões psíquicas do que orgânicas, né? É um dado muito alarmante. Realmente. Veja, o nosso mercado de trabalho, ele está entrando em um colapso de pessoas que estão fora do seu labor por uma questão psíquica, né? E eu sempre me pergunto, professor Rafael, qual é o nosso papel como colega de trabalho, como colega de sala de aula, sabe? Como, às vezes a gente, num momento de muita informação, a gente se desliga desse sujeito. Por exemplo, o professor Rafael era o cara falante, que está com a gente sempre, que sorri. Bom, um dia ele não sorri, eu vou achar, ok, ele tá num mau dia. Mas se de repente ele parou de falar com as pessoas, alguma coisa pode estar acontecendo, né? Exato. Eu acho que as pessoas, acho que a gente disseminar esse ponto de vida psicológica, né? Eu acho que também tem esse ponto para as pessoas entenderem que nós também podemos ser uma rede de apoio e dizer assim, desmistificar isso, né? Olha, precisa de, assim como a gente oferece assim, ó, toma um remedinho para dor de cabeça, a gente poderia também dizer, e com mais facilidade, que as pessoas podem precisar de ajuda psicológica. Eu acho que o se preocupar com o outro é uma questão fantástica, né? As pessoas, né? O Covid fez isso também, né? Isolou demais a gente passou quase 3 anos aí dentro de casa, né? Às vezes isolado até da própria família que estava dentro de casa, né? Porque a gente tinha que fazer algumas coisas, né? De repente trabalhar dentro do computador, né? Todo mundo praticamente passou a fazer isso. E as pessoas acabaram diminuindo muito o contato, né? Tendo essa relação e até a preocupação com os demais, né? Então, né, o que você está comentando aí, eu acho super importante as pessoas realmente começarem a olhar e se preocupar com o outro, né? Porque às vezes, como o Lorena está comentando, a pessoa que está do teu lado, né, você passa a conhecê-la mais em termos de ação e reação. Se ela sorri, se ela fica mais quieta, alguma coisa está acontecendo. Às vezes abre um problema mais, né, íntimo, que é um desafio, né? E uma coisa, até aproveitando, Lorena, nós criamos uma pós aí de psicoeducação e saúde mental. Que é o que a gente está falando aqui, perfeito, exatamente. Professor. E qual é a nossa pretensão com isso? Eu digo pretensão porque, entendam, né, dentro de um aspecto que a gente busca colocar às pessoas reflexões importantes que são essas que a gente tem comentado aqui. Então, assim, a nossa ideia de psicoeducação é temas que hoje são pouco comentados e que a gente gostaria que os profissionais da saúde e tal começassem a olhar isso para poder entender exatamente o que nós estamos falando, entender o seu colega do lado. Perfeito. Então, nós estamos falando lá da questão do estresse, nós estamos falando lá da questão da saúde mental propriamente dita, nós vamos falar da questão da maturidade. Estratégias de enfrentamento. Estratégia de enfrentamento, nós vamos falar da tecnologia, nós vamos falar da sexualidade com a saúde mental, enfim, são alguns temas, né, que eu estou colocando, nós vamos falar da questão da escola, do bullying, dessas questões todas que estão vivendo hoje. Lógico que a gente sabe que bullying é crime, né? Graças a Deus, né, que conseguiram colocar isso, né, dentro de uma legislação, né, porque era um absurdo o que estava acontecendo. Mas, enfim, né, são situações que a gente pretende, com essa pós, realmente falar para as pessoas, discutir com as pessoas, trazer argumentos e informações importantes para municiar as pessoas, para poder ajudar a cuidar do outro, a dar um toque, a falar com o seu grupo, com a sua equipe, com a sua relação de trabalho, com a sua, sabe, com a família, né? Coisas importantes que a gente quer colocar nessa situação, porque a nossa preocupação é com as pessoas terem saúde mental. Né? Proporcionar, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como diz, mas só vocês fazendo isso? Não, é como a história do beija-flor, né? Eu estou fazendo a minha parte, né? Pelo menos eu estou fazendo a minha. Se todo mundo fizer a sua, a gente consegue diferença. Né? Então, aproveitem, eu acho que é uma questão importante que a gente está lançando aí, exatamente para ajudar essa resiliência, ajudar esse
conhecimento da informação de saúde mental. Que é o que a gente está falando um pouco aqui, né? Então, acho que até quando a gente, abrindo um pouco mais para o conceito generalista, né? Nós profissionais da saúde, nós temos uma formação, né, em geral, bem generalista mesmo, né? Exatamente. Então, acho que uma pós, né, como essa, acho que foi bem lembrado que você trouxe aqui, traz justamente esse olhar mais integral, porque também, acho que é importante dizer, esse olhar multidisciplinar, multiprofissional, sobre esse aspecto de saúde mental, porque não é claro que quem cuida desses fenômenos, assim, que tem a estratégia profissional é o psicólogo. Quando a gente vai para uma questão de medicamento, né, de comportamento mais biológico, medicina, psiquiatria, enfim. Mas, quando a gente pensa em profissionais que lidam com aspectos emocionais, essa pós entra para que eles possam realmente ter essas informações difundidas. E informações seguras, né? Porque a gente, às vezes, acha que, como aquele velho ditado que não é legal, mas todo mundo diz, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Aí o pessoal acha que, assim como a automedicação faz isso também, os aspectos psíquicos também, mas não, né? Acho que a gente precisa de informação discutida, né? Eu faço parte também do grupo docente, então tem várias formações, né? Vários professores com diferentes olhares, e eu acho que isso é bem importante, assim, para essa discussão de vida emocional, né? Acho que até fica pra gente pensar que eu não sei se nosso podcast é saúde mental, acho que é vida emocional, vida psíquica, né? Porque eu acho que a gente quer trazer esses pontos de discussão. Já que você trouxe a pós como tema, prof, eu acho que é importante a gente estar trazendo aqui no podcast, a gente trouxe alguns pontos, essa pós de psicoeducação. É só para profissional de saúde? Que profissional que pode participar, que às vezes está vendo a gente? Na realidade, nós queremos abrir essa discussão para vários tipos de profissionais que enfrentam as pessoas que estão sofrendo de doenças mentais, né? E a gente quer exatamente levar essa discussão. Não é uma pós para ensinar as pessoas a trabalharem com, para refletir sobre e achar estratégias para poder ajudar essas pessoas nessa questão que estão enfrentando. Então, é professor que vive isso diariamente, né? Enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, psicólogos, evidente, né? Médicos, sabe? Profissionais da saúde de forma geral, e também, como eu disse, professores, pedagogos que recebem essa questão forte, né? Administradores também, porque as pessoas convivem na gestão. Pessoas que lidam com pessoas, isso né? Mesmo. Vamos pensar. É isso. Então, a ideia do psicoeducação em saúde mental é uma ideia aberta, não é uma ideia fechada. Ela não é para apenas profissional da psicologia. Pelo contrário, ela é uma pós voltada à reflexão em diversos tipos de tema que as pessoas muitas vezes não se tocam, mas que geram um problema de saúde mental forte. Né? Como eu disse, até a sexualidade nós vamos discutir, né? Que é uma questão que está aí, né? E as pessoas muitas vezes acabam tendo dificuldades muito fortes em relação a isso e que levam à depressão e levam a crise de ansiedade altíssimas. Né? Exato, né? Que nunca é um fato isolado, né? Exatamente. E a gente vai pensar que vida emocional, vida psíquica também, todos os eixos da sua vida. A sua relação com a sua família, a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com o prazer, a sua relação com tudo. Né? Então, é uma visão global. Né? Então, uma visão bem holística desse fenômeno que acho que as disciplinas elas vêm, né? Pensando na pós. Por isso que dá pra gente dizer assim, profissionais que trabalham com pessoas. Né? Mesmo. Porque se a gente acabou de dizer que a gente está num país em que as pessoas elas estão se afastando do trabalho por isso, então eu acho que somente com profissionais capacitados, olhando para esse fenômeno, né? Entendendo um pouco mais esse fenômeno, vai ser capaz de pensar antes do ponto de não consigo mais trabalhar. Né? Que esse é um ponto, né, pessoal? Vamos pensar assim,
de ser funcional, né? A gente discute muito sobre o que é ser funcional, né? Claro que sua vida não se reduza unicamente ao trabalho, mas é uma faixa bem importante da tua vivência, né? Então, acho que todas as pessoas que trabalham com pessoas, acho que estão abertas a fazer essa pós-graduação. Exatamente. Acho que esse é o ponto. Esse é o grande ponto, sabe? Porque, como eu disse, a gente quer provocar essa reflexão nas pessoas sobre vários temas, né? Para que as pessoas entendam que tudo pode fazer parte de uma questão que possa levar a um problema emocional ou até uma psicopatologia mais séria, né? Certo. Hoje o mundo tem falado muito dessas questões, autismo, TDAH, depressão, ansiedade, são temas aí que hoje está se falando demais da questão. Mas a questão principal está exatamente nesse processo que a gente vem, a busca pela saúde mental das pessoas. Exato, né? acho que é estar bem consigo, estar feliz, né? Ser uma pessoa que tenha a condição de vida. E mais um ponto que eu acho importante a gente sempre refletir, que eu tenho estudado muito também, é a questão da longevidade. É verdade, né? Verdade, ótimo. Sabe, as pessoas têm vivido mais, a expectativa de vida tem crescido, né, cada vez mais. Tem uma ideia, no Brasil já está se falando de média 77 anos, né, IBGE. Então, assim, daí diz, nossa, 77 média, tem pessoas vivendo mais de 90, 100. Hoje é muito mais comum você ver uma pessoa de 100 anos. Ontem eu estava na farmácia, estava comprando uma medicação para mim, e estava uma senhora no balcão ali e disse assim, eu estou trazendo meu pai aqui e tal. Ele nasceu em 1923. Eu falei, uau! O cara só tem 101 anos, né? Então, são situações assim que você vê hoje normal, né? Exato. Então, o que é isso? A expectativa de vida crescendo é longevidade, mas a longevidade com saúde, tá? Porque outro aspecto também que eu tenho estudado bastante é a questão da demência. Se fala muito do problema da demência. Agora, se imagine você ter saúde física, estar bem, o corpo, resistindo a uma série de coisas, coração, pressão, alimentação, enfim, está tudo legal. Parte corporal está tudo em ordem, mas tua cabeça não funciona mais. Você está com uma demência, um Alzheimer, né, uma esclerose, enfim, você está com alguma coisa. E o que leva isso a pensar? Então, quando a gente está falando de longevidade, a gente tem que começar a pensar lá no jovem. Perfeito. Né? Para que ele se preocupe com o lado idoso. Né? Que é a mesma coisa de atividade física. Eles falam assim, você faz atividade física porque hoje está bem em voga isso, né? Para você conseguir, quando for mais velho, levantar da cama, poder fazer suas atividades. Mas como você está preparando a sua mente para envelhecer? Exatamente, é isso aí. Né? Eu acho que esse é o ponto. Você vê, Lorena, esse ano eu faço 70. Mas não parece, né, gente? Não parece. Lógico, eu tenho carinha de 30 ainda, mas é a tal história, né? Uma das coisas que eu sempre me preocupei é exatamente com isso, com o senso de utilidade, com essas questões que fazem o processo de saúde mental. Né? E eu me preocupo muito com isso, sabe? Porque a partir do momento que eu me sinto útil, que eu estou atuando, que eu estou trabalhando, que eu estou consciente, que eu estou realizando alguma coisa, que eu estou enfrentando as dificuldades, eu me sinto bem. Né? Então, o fato da gente buscar essa longevidade é o fato de a gente realmente colocar situações interessantes. Eu escrevi um artigo agora, essa semana, para a Gazeta do Povo. Eles têm uma revista que chama-se Revista Pinot. Né? Então, eu tenho e eu escrevi uma revista, um artigo que eu estou fazendo uma reflexão. Idoso também tira férias? Porque quando as pessoas pensam no cara aposentado e todo, assim, o cara não faz nada, o que ele vai pensar em férias? O que ele tem? Enfim, os preconceitos vão surgir, né? Mas essa pessoa tem todo o direito a buscar a sua felicidade, que a gente está falando, então, de buscar férias, porque não? Ele pode, a qualquer momento, dizer que aquele momento dele está sendo férias.
Estou apenas comentando alguns fatos porque eu quero me referir à questão da longevidade. A longevidade é um problema sério de saúde mental. No Japão, a expectativa de vida média, que hoje para nós é 77, lá é de 85, 86 mais ou menos. E eles estão falando já em 90, média. Imagina. Então, um troço assim... Média super alta, né? Nossa! Pensa que tem é polo, muita coisa. Né, então, média. Nós estamos falando de 10 anos de média. Não estou falando de 10 anos real. 10 anos de média. Que significa uma diferença, se pegar uma curva normal, significa a diferença para lá e para cá, né? De quase 20, 30. 15 para cá, 15 para lá, já dá 30. Uhum. Então, são situações que a gente tem que pensar forte, né? São temas que a gente aborda e são temas importantes de a gente falar a respeito de saúde mental. Uhum. Porque jamais se tem que pensar na sua vida só no hoje, só no aqui e agora. Tem que pensar, lógico, no aqui e agora, no momento, mas também pensar nas coisas futuras, de como você vai estar e o que você quer lá para frente. Né? Seu futuro. Né? Perfeito. Eu acho que a gente, se encaminhando para o final, né, eu acho que da nossa conversa, eu acho que foi bem importante você trazer que às vezes a gente também se limita a pensar em vida psíquica também a uma parte da sociedade, ou então entendendo que no momento que nós estamos, em vários diagnósticos saindo, então a gente está falando de desde criança à longevidade. Então a gente está falando da população viva. Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque por muito tempo a gente descartou muita coisa, né? Então, por exemplo, como você falou, aposentado tira férias, por quê? A gente descartava quase como um ponto de, tá aposentado, acabou, quase que como se era só o trabalho dele que significava, trabalho aquele remunerado, né? Porque ele faz registrado, na verdade. Porque ele faz, né? As pessoas fazem, as pessoas não param de fazer coisas. Exatamente. Vamos pensar no conceito de trabalho. O conceito de trabalho é você fazer algo para chegar num fim. Então as pessoas não param de trabalhar. Exatamente. Né? Então acho que é importante a gente colocar aqui que a gente está falando de vida emocional, psíquica, em busca da saúde mental, que eu acho que a gente conseguiu concluir isso aqui na nossa conversa, de uma população viva. Né? Então a gente está pensando desde as crianças, então como é que essas crianças estão indo para a escola, essa nova realidade social, né, dos pais que precisam trabalhar muito para que, né, estão fora de casa, essas crianças estão dentro das escolas, como é que é isso, esse novo olhar social, né? Os adolescentes chegando cheio de informações, né? E também a gente vê uma fragilidade emocional em uma parte ali deles também que nos chama a atenção, né? Você falou das próprias questões, quando a gente olha ali para a longevidade, as próprias questões de como as pessoas estão chegando com essa vida psíquica, né? Como é que se prepararam ou não, né? Rafael, acho que esse é o ponto. Então, a gente pode dizer que no nosso podcast nossa conversa aqui, a gente passou por várias coisas, mas o que fica para mim é o cuidado, né? Eu acho que o cuidado, acho que tem muita coisa que a gente já vem falando de humanização, a gente já vem falando de várias coisas, mas eu acho que como pessoa, antes de ser psicóloga, né? Eu acho que fica o cuidado. Acho que isso vem o olhar social mesmo, sabe, pessoal? Acho que quem tá assistindo a gente, enfim, saber que o cuidado ele precisa transcender qualquer tipo de preconceito ou qualquer, né, limitação. Às vezes, de verdade, eu não vou conseguir te ajudar, né? Mas eu acho que quando a gente fala principalmente de vida psicológica, emocional, só de não julgar já é um passo à frente. Perfeito, né? Perfeito. E como diz, às vezes a gente entender que a gente não tem competência para poder ajudar um amigo que às vezes está passando por uma dificuldade grande. Exato. Então não queira abraçar o mundo muitas vezes, achando que você pode, que você consegue, que você tal, quando você deve fazer uma reflexão naquele momento, né? Um balanço de consciência, né? Claro. E dizer assim, olha, você precisa buscar um profissional que possa te ajudar.
E eu acho que agora, até desculpa de interromper, me veio uma coisa bem, bem legal. O Selton Mello é um ator, né? Ele fez uma série que eu adoro, que é a Sessão de Terapia. Enfim, fica até como dica aí. É bem interessante, mas como pessoa ele faz terapia há anos, né? E em uma entrevista, assim, num podcast como esse, ele colocou que às vezes a gente quer substituir papéis. O amigo não vai substituir a terapia não vai substituir o amigo ou a esposa, ou o que for, porque cada um tá no seu papel, né? O seu amigo executa, amigo, esposa, enfim, pessoas que estão ao seu lado, sua rede de apoio, executam papéis importantes para você. Mas o profissional vai ter um olhar técnico sobre o que está acontecendo com você. E eu acho que isso que te diferencia de qualquer outra pessoa. Ele não vai anular as outras pessoas. Isso é importante. Eu acho que o conjunto das coisas faz com que você tenha essa tua vida emocional em busca de saúde mental. Acho que isso é o que fica. Exatamente. Certo, certíssimo. Rafael? Toca aqui então, igual a gente faz. Foi um prazer estar com você. Para mim é uma honra dividir aqui esse bate-papo com você. Acho que você traz bastante coisas assim pra gente. Então, para mim realmente é uma honra, né? Agora que você fala assim, eu tenho tantos anos de formado, eu disse, uau, né? Eu sabia já, né? Mas toda vez você fala assim, uau. Então, é uma honra mesmo estar dividindo aqui com você. E vocês que ficam em casa, no trabalho, onde estejam, né? Compartilhem, indiquem esse nosso podcast. Aqui apareceu, inclusive, a nossa pós-graduação, né? Então, se você é um profissional, também entre no nosso site, dê uma procuradinha que tem mais informações. Quer se despedir? Então, muito obrigado. Lorena, a honra é igual, viu? Eu também gosto muito de você, te respeito muito. Também recíproco. E tenho uma admiração por você, como profissional, como pessoa, enfim, como tudo, né? Então, para mim é muito bom, muito gostoso estar aqui. Tá? Agradeço a oportunidade e, pessoal, realmente busquem essa nossa pós de psicoeducação e saúde mental, porque realmente está muito boa. É totalmente diferente do que existe aí, sabe? É totalmente diferente. Vocês podem procurar onde vocês quiserem. Os nossos concorrentes, o que possa estar acontecendo aí, não tem igual. Ela é focada para um público diverso, diferente das que estão aí. Então, procurem ver lá com carinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos temas e dos módulos. Tá? Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima.